maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao episódio 3 da nossa série Viva a Língua Viva. E agora que a gente já sabe que não existe erro de português, existe desvio da norma padrão, desvio da norma culta, diferenças das maneiras de analisar e de usar a nossa língua, é muito importante também a gente entender que às vezes a gente escolhe falar de uma maneira que não é a maneira culta. Isso é super comum, principalmente quando a gente tá à vontade, igual eu tô aqui agora no meu sofazão. Então eu fico super tranquila pra falar do jeito que eu acho melhor, do jeito que se encaixa mais com a situação. Tem gente que vai fazer essa escolha todos os dias e tem pessoas que simplesmente não tem como escolha. A única modalidade de língua que ela conhece é única. E isso tudo tem muito significado, isso representa bastante sobre o que o Brasil e o povo brasileiro é hoje. E agora, como sempre, antes de responder a tudo isso, eu tenho uma pergunta pra você. Quando você tá à vontade, qual é o tipo de linguagem que você utiliza? Tem alguma coisa que você sabe que não combina com o padrão culto da língua, mas mesmo assim você faz questão de falar? Eu tenho várias. E você? Fala pra mim nos comentários. Falar para professores, por exemplo, é uma situação que pode exigir formalidade. Eu convidei uma amiga muito querida e muito especial que também tem um trabalho na internet para falar sobre isso. Eu sou Clarissa Pereira, sou da cidade de Porto Alegre, sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Atualmente eu trabalho com internet através de distribuição de conteúdo pedagógico online para formar professoras. Então eu sou professora de professores. Eu tenho canal no YouTube, tenho redes sociais, porque eu distribuo conteúdos gratuitos sobre aprendizagem inicial da leitura e da escrita e outros conteúdos. E também tenho cursos fechados, em que eu tenho milhares aí hoje de alunas. Se eu uso só a linguagem formal para falar com os meus seguidores, meus alunos, não. Inclusive é muito engraçado porque quando eu comecei com os vídeos na internet, a minha mãe sempre me mandava lá um WhatsApp. Olha, nossa! Olha o WhatsApp da minha mãe. A minha mãe me mandava o WhatsApp assim, ó. Clarissa, tu precisa falar os R's no final dos verbos ou das palavras que tu fala nos vídeos, porque tu é professora. Tá, daí eu comecei a usar um pouco isso. E depois eu vi que eu não era assim. A língua é viva. E aí ficava tudo muito robotizado. Então eu não falo num contexto completamente formal. Eu, inclusive, como eu sou gaúcha, é questão regional daqui a gente falar tu sabe, tu escreve, sem conjugar sempre esse tu. E eu acabei assumindo isso de alguma forma nas minhas falas. Eu tento me cuidar, mas quando eu troco por você, não fica algo tão natural. Então, eu sei que a língua na nossa oralidade ela é viva, mas quando eu vou trabalhar com uma formalidade na escrita, aí sim eu tomo um pouquinho mais de cuidado. A variação linguística é um fenômeno que acontece com qualquer língua e pode ser compreendida através de variações históricas e regionais, por exemplo. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala em língua portuguesa, está se falando de uma unidade que os constitui de muitas variedades. Embora no Brasil haja relativa unidade linguística e apenas uma língua nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de emprego de palavras, de morfologia, de construções sintáticas, as quais não somente identificam os falantes de comunidades linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala. A questão é que a variação linguística mobiliza estudiosos, pesquisadores, professores e educadores de uma maneira geral e principalmente no ensino da língua na escola. Os professores, quando divergem, acabam causando um problema para os alunos. Desinteresse, silêncio, omissão. O aluno acaba achando que esse não é um problema dele. Já que os professores não concordam, ele também não se sente na obrigação de ter uma conclusão. Isso prejudica o desenvolvimento, suas competências discursivas e, sobretudo, a sua formação cidadã. Todo cidadão precisa ouvir, mas precisa aprender a se expressar também.
A verdade é que a gente tenta se perguntar de onde vêm as variações linguísticas, mas essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque tudo no Brasil é misturado. A linguagem não ia poder ser diferente. Eu tô aqui no meio da feira, eu acho que é o lugar aqui de Mesquita, de onde eu tô gravando hoje, que mais representa a mistura, que mais demonstra o quão diferente a gente pode falar, dependendo do objetivo. Não importa, não tem uma dependência direta com a escolaridade. Aqui na Feira de Mesquita eu tenho os melhores vendedores do Rio de Janeiro. Eu tenho barraca na Uruguaiana, eu boto a calcinha na cabeça pra vender, mano. Bota a calcinha na cabeça? Não, as mulheres não compram. Coisa boa e bonita, mano. A propriedade da fala, o conhecimento do produto e a linguagem que promove identificação faz com que as vendas arrebentem. Os principais tipos de variação linguística são estudados assim. Variação geográfica ou diatópica. É aquela que acontece de acordo com o local onde as pessoas vivem, os falantes e o seu meio. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm culturas diferentes, obviamente, né, gente? Hábitos, modos, tradições, cultura, o jeito de falar. Estabelece, assim, outra estrutura linguística. A gente pode observar por diferentes palavras, expressões, às vezes com os mesmos conceitos, mas diferente no sotaque, no dialeto, no jeito de falar, e até mesmo com redução de palavra ou perda de fonema. Guria do céu, passou ali um piá tão lindo, pensei logo em você. E o povo tudo aqui de Minas também é marcar o plural antes e não no substantivo. Os trem, os meninos, as professoras. Fala, professora Carol, falo de Natal, Rio Grande do Norte. E aí? Custoso é falar assim, puxar esse R, porta, porteira, portante, não dá conta de tirar esse R mágico. Ei, Carolzinha, bom dia, bom dia. Olha só, tô direto de São Luís do Maranhão. Olha aqui esse dia ensolarado que Deus nos deu. 3 litros, 3 litros. Meu 750 já tá aqui, na metadinha. E vamos que vamos. Variação social ou diastrática. É aquela variação que ocorre em virtude da convivência entre os grupos sociais, como, por exemplo, a gente pode pensar num contraponto de um papo que acontece entre advogados e outro papo que acontece entre surfistas, ou médicos, ou professores. São exemplos de variações diastráticas as gírias, as expressões populares, os jargões, tudo que compõe o linguajar usado por um grupo específico. Pode ser um nicho profissional, cultural ou social. Oi, Carol, tô te ouvindo sim, pô. Aqui diretamente aqui da Paraíba. Tá tudo sem alteração. Só um soldado bizonho cagou o amanhã, mas só que a gente já pagou a missão pra ele não torar mais na hora. Valeu, um beijão. Variação histórica ou diacrônica é aquela em que há uma mudança devido à passagem do tempo. Essa mudança pode ser no significado, na maneira de escrever ou até no uso e emprego de alguma palavra. Um bom exemplo é a palavra farmácia, que se escrevia com PH e agora não se escreve mais, ou a clássica diminuição de vossa mercê e agora a gente fala só você. Variação situacional ou diafásica. É aquela variação que depende do contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que vai determinar a maneira como nos dirigimos ao nosso interlocutor, que é a pessoa com quem a gente conversa. Isso deve ser formal ou informal. Por exemplo, a linguagem formal ou culta leva em consideração o padrão da língua, como a gente já sabe. Ela pode ser usada quando não há familiaridade, intimidade ou simplesmente quando não tem essa chance entre os ouvintes que estão participando do ato comunicativo. Por outro lado, a linguagem informal é usada quando tem uma intimidade, quando tá tudo bem, quando a gente tá tranquilo. Ou seja, quando a situação é descontraída. Talarico. Quem é talarico, Bruna? A Bruna é talarica. Eu sou talarica. O que é talarica? Vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo. Talarica é você pegar namorado de amiga. E ela pegou, calma aí, Bruna. E ela deu uns beijinhos. Então ela é talarica. Quem concorda, dá um like aí. Quem não concorda, também dá um like. Você me deixou sem palavras. Acabar com o jeito adolescente de falar, não dá. Infelizmente não vai dar. Porque o jeito adolescente de falar, na verdade, ele é o produto de ser adolescente, de fazer parte de um grupo. Então o adolescente, ele está numa situação bem diferente, porque ele não quer nem ser identificado como criança, nem como adulto. Ele vai fazer escolhas de vestir, escolhas culturais, do que ele ouve, do que ele vê, do que ele lê e também do que ele fala, para se diferenciar, para marcar essa diferença. E o adolescente não está sozinho nessa.
A gente vive em sociedade, a gente não vive um mais um. A gente vive em grupos, pequenos grupos. Os grupos do Facebook, os grupos do WhatsApp. Naturalmente, os grupos vão criando uma identidade própria. E viver em sociedade é viver entre os grupos, e os grupos criando uma identidade própria, eles vão fazer isso através da fala. Então, para quem pergunta se dá para acabar com o jeito de falar do adolescente ou de um certo grupo, não vai dar. Independentemente do tipo de variação linguística, o que importa de verdade é a gente pensar no significado das escolhas que cada pessoa faz e o quanto isso pode ser importante, o quanto isso pode ser bonito se a gente tiver um olhar diferente sobre o que está acontecendo. Não só um olhar que julga, mas um olhar que entende, que aprecia, que enaltece as escolhas do outro. Inclusive, todas as provas importantes de concurso do país já têm esse olhar de enaltecimento, de valorização. Vamos dar um confere nas questões? Atenção, porque como o próprio enunciado dessa questão do Enem 2019 esclarece, vai acontecer uma exaltação ao sertão do Cariri e uma ambientação linguisticamente apoiada em alguma coisa. Vamos dar uma conferida para achar a melhor alternativa. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto. Canta mais, pra lembrar o Cariri. Bom, então a gente viu que no texto, que é muito bonito e realmente acontece uma exaltação, e há marcas da modalidade informal da língua, da modalidade cotidiana, inclusive muito representativa, como em cantador, como amor, sem querer, pra lembrar. Também as interjeições, todo o texto é realmente apoiado na modalidade, vamos dizer assim, à vontade e característica da língua portuguesa do dia a dia. Então, voltando aqui às alternativas, nós temos, nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada em quê, gente? Na variedade popular da língua portuguesa. Por isso que o gabarito é a letra B. Na prova PPL de 2019, há uma questão que fala da percepção do tempo de acordo com a língua do falante. O texto é bem complicado e ele indica que, dependendo da língua que a pessoa fala, ela pode ter uma percepção diferente da duração das coisas. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o enunciado pergunta: o texto relata experiências e resultados de um estudo que reconhece a importância do quê? E o gabarito é a letra D, das linguagens e seus usos na vida das pessoas. Ou seja, independentemente do conteúdo do texto, a prova está muito mais preocupada em enaltecer o quanto a linguagem pode fazer diferença até numa percepção de um conceito, de um movimento, de uma situação para a nossa vida. Essa é a cara das provas de concurso de hoje em dia e eu acredito que seja também daqui para frente. E na próxima aula você não pode perder, a gente vai falar sobre como é importante entender a razão das escolhas linguísticas que a gente faz no dia a dia. Cada grupo, cada região, cada tipo de pessoa, cada idade, cada identificação de gênero, tudo isso pode ser importante na hora de escolher o nosso vocabulário. E também é importante a gente entender que tem pessoas que não têm escolha, que simplesmente têm uma variedade como única, como exclusiva, é só aquilo que ela conhece. Como as provas de concurso tratam esse assunto e como você tem que fazer aquele bizu para se sair bem em todas as questões. Não tem jeito, vai passar e eu te espero na próxima aula.